igreja. Glória a Deus, aleluias. Vamos dar início ao nosso culto, vamos ficar ligados que o Senhor quer falar conosco hoje. Glória a Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou muito, muito feliz, muito grata ao Senhor, porque eu estou numa expectativa muito grande. Eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas neste culto. Não importa quem já chegou, quem está por chegar, porque o grande Deus, Ele já está aqui e Ele veio hoje para nos abraçar. Louvado seja Deus. E eu assim orando ao Senhor, a palavra que Deus me deu é só de gratidão. Gratidão, e assim, eu estava até comentando com a diaconisa Renata, né? Como foi hoje de manhã na consagração, né? A gente falando sobre gratidão, veio a pastora Cristiane com o vestido escrito gratidão, nosso presbítero Jorge também. E assim, o Senhor, Ele trabalha de uma forma muito completa, conjunta. O que acontece de manhã na consagração, à noite não vai ser diferente. E eu sei que todos nós estamos aqui com o coração grato a Deus. Com o coração grato, porque é muito bom, igreja, ter um culto de mulheres, um encontro de mulheres. A gente passa, às vezes, né, o mês inteiro, a gente ora, a gente busca, mas essa reuniãozinha aqui é maravilhosa, é uma comunhão. E eu louvo a Deus por essas portas, louvo a Deus por cada irmã que já está aqui. Glorifico ao Senhor por aquelas que estão a caminho, porque eu sei que o Senhor vai trazer ainda. Louvado seja Deus, mas que Ele não trouxer, quem tinha que estar, está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, Ele é fiel e maravilhoso, e Ele vai cumprir na minha e na sua vida tudo que Ele tem prometido. Deus não esquece uma vírgula do que Ele falou. Às vezes nós recebemos coisas, até que nós já até esquecemos que tínhamos pedido, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, então Ele não esquece, Ele nunca vai esquecer das promessas que Ele tem nas nossas vidas. Eu quero glorificar o Senhor. Vou deixar uma palavra aqui em Colossenses 3, 16 e 17, para nós orarmos, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Louvado seja Deus, eu dou graças a Deus, porque em nome do Senhor Jesus nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé, estamos aqui. Então, graças a Deus por tudo, irmãos, por tudo que Ele tem feito, que Ele vai fazer, que Ele está fazendo, por tudo que a gente achou que ainda não aconteceu, mas já está escrito. Na agenda de Deus está tudo escrito, está tudo preparado. Então, o que cabe a nós é agradecer, é gratidão, e Deus se alegra de um coração grato. Louvado seja o nome do Senhor, nessa tarde maravilhosa. Irmãos, nós estávamos esperando chuva para hoje, falaram que ia chover, que ia ter isso e aquilo, mas olha o que Deus preparou para nós, o que o Senhor tem preparado. Dia maravilhoso, eu glorifico ao Senhor por tudo. Quero entregar na mão do Senhor este culto, oferecer ao Senhor este culto. Se a nossa líder Renata permitir, um culto de ação de graça. Amém? Ação de graças ao Senhor, oferecer para Ele, dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós gostamos de estar aqui, porque eu gosto. Eu estou falando por mim, mas nós vivemos em comunhão, eu sei que todas estão no mesmo pensamento. Amém? Louvado seja Deus. E tudo, irmãos, tudo que nós formos fazer, vamos fazer com ações de graça, glorificando, engrandecendo o santo nome do Senhor. Não é toda vez que nós saímos dos nossos lares para vir para a casa de Deus, nós vamos sair com o coração alegre, transbordando, né? Dizendo
dizer, eu tenho que ir, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu amo ir, eu vou porque eu amo estar na casa de Deus, eu amo fazer a vontade do Pai. E eu sei que se não fosse Ele, eu não deitava, dormia e nem acordava. Então eu estou aqui, e eu sei que todos nós estamos aqui porque amamos o Senhor. E estamos felizes com Ele, amém? Vamos orar, vamos Papai, eu quero te agradecer hoje. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, Pai. Esse amor que não tem fim, ó Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Senhor, colocar nas tuas mãos no teu altar, Senhor. Cada mulher valorosa, guerreira, abençoada que vem esta tarde, ó Pai, para junto louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Toma cada uma nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que como é a vida das varoas de Deus, é tantos afazeres, mas Pai, estamos aqui. Muito obrigada, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai amado. Te exaltamos por este lugar, te exaltamos, ó Pai, por nossas vidas, ó Deus. Te pedindo em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tire todo impedimento, toda barreira, Senhor, tudo aquilo que não provenha de ti, Senhor. Tira, Pai, do nosso meio tudo aquilo que está sobrando, coloque o que está faltando, Senhor, faça o teu querer e a tua vontade, Senhor. Entre nesse meu Deus, vai tirando toda barreira, todo impedimento, Pai. Joga por terra toda pedra de tropeço e abençoa, Senhor. Eu coloco tudo, todos nas tuas mãos. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Já é um dia importante, nós estamos aqui, mais um culto das mulheres. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. Ele já está aqui. Esse cantinho que você está sentado aí, Ele já tinha separado para você. Hoje Ele tem algo especial. Então vamos nos alegrar. Quem quiser se colocar de pé para adorar o Senhor, fique à vontade. Vamos declarar que o Senhor, Ele é grande. E agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda
o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Para sempre, eternamente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor está aqui nesse lugar, amém? Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o nosso Rei, amém?
Glória a Deus. Pra dizer que tu és o Senhor. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só vocês, igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Te amamos, Senhor. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vem em breve. Cante isso, declare. Maranata. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Declare: eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tua presença está aqui nesse lugar. Ó Espírito Santo, nos encha, Senhor, nesta tarde, Senhor, que nós possamos sair daqui transbordando de Ti, Pai. Oh, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual
tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Oh, aleluia! O Senhor tem promessas incomparáveis para cada uma de nós. Aleluia! Louvado seja, Senhor, o teu nome, Deus. Amém, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui em nosso meio, né? É um momento assim tão bom. Eu vou puxar um pouco sardinha para o nosso lado, mas as mulheres, quando elas adoram, elas se unem e se entregam, né? E fica um ambiente tão gostoso e a gente sente a presença de Deus aqui em nosso meio e isso é maravilhoso, né? Eu fiquei responsável em trazer a palavra de oferta e hoje durante a semana, na verdade, né, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer, assim, que fosse diferente, que às vezes falar somente sobre ofertar, a gente sempre fala todos os cultos e nós já sabemos de cor, já sabemos o propósito, né? Mas é sempre bom trazer uma reflexão, e às vezes diferente, né? Sobre o ofertar. E Deus colocou na minha mente, durante a semana, de eu falar sobre a mulher como administradora do lar. Mas quando eu estava assim, desenvolvendo, que tudo que eu falo, eu primeiro preciso desenvolver, escrevendo, mesmo que seja no rascunho, porque ficou no rascunho mesmo. E acabou que eu vi que não estava encaixando a administração do lar. Então, eu vou deixar para uma outra oportunidade. E eu senti em falar sobre em 1 Reis 17, do 7 ao 24. Eu vou pedir para a Gigi colocar aqui para mim. Na versão NVI. Eu gostaria que todas acompanhassem, para poder, assim, ter um entendimento, né, legal do que Deus quer falar neste momento. O título, para mim, aparece assim, A Viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim o Senhor, o Deus de Israel, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me o meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo-lhe morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém. O texto em si, ele já fala tudo. Eu só vou pegar alguns pedaços e mostrar para vocês, né, o quanto Deus ele é tremendo em nossas vidas, o quanto o Deus ele supre as nossas necessidades, ele opera milagres, ele é o nosso Deus da provisão. E nesse texto, né, que eu li até comprido, eu tirei 3 coisas, né, importantes. Que Deus ele é o Deus da provisão. Quando Elias pediu a ela para ela trazer um pouco de água, né? Pediu água e pediu para trazer o pão, o que ela respondeu? Está até no versículo 12. Ela foi e respondeu, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Aí ela disse que estava colhendo os gravetos, né, para ela fazer a refeição, mas dá a entender que aquela ali era a última refeição, que tinha realmente um pouco, e dali ela não sabia mais o que seria da vida dela e do filho dela, né, porque ela falou assim: para que depois morramos. Daí, no 16, ela fala assim: pois a farinha na vasilha não se acabou, porque Deus é o Deus da provisão, né? Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias, né? E Deus, ele também requer de nós o quê? Obediência, né? No texto lido, Elias, ele obedeceu à voz do Senhor, que lá no início, né, é Deus que pede para ele ir lá e que ele vai ordenar uma viúva a ajudar ele. E assim Elias fez. E o que me chamou a atenção, até no versículo 13, que diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Aí no 15 ela fala assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, e para a mulher e para a sua família, né? Ou seja, a gente viu tanta obediência pela parte de Elias, quanto também da parte dessa mulher, que simplesmente dá a entender que ela escutou a Elias, acredito que ela sabia que ele era o profeta, mas assim, acredito que não tem intimidade. Deus tocou nela para ela ajudar ele, né?
E por último, né, para finalizar aqui, Deus é um Deus de milagres, né? No contexto, nós vemos que o filho dela, ele ficou doente, ele foi adoecendo, e depois ele parou de respirar, e daí ela foi reclamar com Elias, né? Que foi que eu te fiz? Homem de Deus, vieste lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Daí, o que Elias fez? Ele pegou o menino do colo dela, ele foi até o quarto onde ele estava hospedado e clamou ao Senhor por 3 vezes. E Deus ouviu o clamor de Elias e trouxe de volta a vida ao filho dela. E ele pôde devolver Elias, né? Elias pôde devolver a mãe, o filho vivo, né? Com esses versículos que eu li, eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão, né, para vocês poderem interpretar na vida de vocês o quão grande é o nosso Deus. E quando nós confiamos nele e na palavra dele, Deus vem com a sua provisão e traz milagres para as nossas vidas, né? E quando o nosso coração ele está voltado para ofertar na casa de Deus e para ajudar ao próximo, né? Deus vem, ele supre as nossas necessidades e traz milagres, porque Deus conhece tudo que nós precisamos. Ele sabe, mesmo que nós não falamos, mas Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Tá? Eu gostaria que vocês ficassem de pé para que nós possamos fazer uma oração, né, em gratidão ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Pai, adorando a Ti, falando sobre o Seu nome, Senhor, e aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Pai querido, agora, Senhor, estamos no momento de ofertar. Pai, recebe a nossa oferta, Senhor, recebe a nossa adoração. O Pai abençoa cada mulher aqui presente, Senhor, cuida da vida delas, Senhor, dá sabedoria, Senhor, para administrar as finanças, Senhor, dá sabedoria para administrar a casa delas, Senhor, dá saúde, abençoa em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro a Seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e o som agradável a Ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro a Seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e o som agradável
pois digno é. E um som agradável a ti, pois digno é. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Louvado seja Deus, eu creio, né, que o Senhor vai falar poderosamente. Só a gente ficar ligadinho no trono, escutar, pedir a Deus para Ele preparar nossas mentes, corações, como terra fértil, né? Que precisamos ser uma terra fértil para receber a semente que vai ser plantada e guardar nos nossos corações, amém? Eu gostaria de convidar a nossa diaconisa Renata. Aleluia. Eita glória! Queria pedir à irmã Eva para fazer essa oração. Amém? A paz do Senhor, igreja. Vamos orar, né? Privilégio orar pela preletora, né? Pai amado, aqui está a tua serva, Pai, a qual o Senhor escolheu para ministrar a tua palavra nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos, abre a porta da palavra, tira todo o nervosismo, toda a preocupação. Senhor, a tua palavra diz para nós abrirmos as nossas bocas e o Senhor enche. E a tua serva buscou. Então, Pai, enche a tua filha nesta tarde. Mas eu te peço também, Pai, toma o nosso coração, a nossa mente nas tuas mãos para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é lindo. Eu digo isso sempre, que o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Às vezes, a gente aprendeu esse jargão, né, que o Senhor é bom o tempo todo, através de um filme, que é o filme da senhora lá que ora, né, o tempo todo, quarto de guerra. E, em meio às dificuldades, às vezes a gente tem a tendência de murmurar. E eu aprendi, todas as vezes que eu vou murmurar, eu falo, Senhor, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Então, trata o meu coração todos os dias. Glória a Deus, né, por estarmos aqui. Obrigada a cada uma de vocês por ter ouvido a voz do Senhor, né, e disse sim para o Senhor hoje à tarde. Eu quero ouvir da tua palavra, eu quero aprender da tua palavra, né? Porque é o Espírito Santo que nos traz, é o Espírito Santo que fala conosco. E eu falo que quando a gente sai de casa, né, nesse momento que a gente quer descansar, sábado, né, a gente diz para o Senhor, a gente está falando para Ele, Senhor, eis-me aqui. Me usa. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor é o único na minha vida, né? E Ele, com certeza, se agrada desse nosso coração em obediência, desse nosso coração temente ao Senhor e um coração doador, um coração de entrega. E, com certeza, as bênçãos do Senhor se derramam sobre nós. Amém? Amém? Aleluia. Pois bem, então, vamos lá. Eu orando, pedindo ao Senhor uma palavra para que nós compartilhássemos aqui nessa tarde. E o Senhor colocou algo no meu coração. Na realidade, o Senhor já tem falado isso ao meu coração há muito tempo. Mas eu não identifiquei que isso um dia poderia virar uma ministração. E porque é algo que eu
trago para a minha vida e peço ao Senhor todos os dias misericórdia e graça, para que eu nunca perca os princípios dele na minha vida e para que eu nunca perca a essência dele na minha vida. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, no nosso derredor, né, eu oro o tempo todo, Senhor, que eu seja luz. Senhor, que o Senhor me use por onde eu for. Senhor, que a minha boca saia somente aquilo que agrade ao Senhor. Então, já tem, assim, acho que desde que eu entendo por gente, mas depois mais consciente, né? Eu oro sempre, Senhor, que os seus princípios sejam enraizados, que a tua essência seja enraizada na minha vida. Então, hoje o Senhor trouxe essa palavra para nós nessa tarde, sobre o princípio e sobre a essência de Deus. Eu falo que a base de uma mulher que agrada a Deus está baseada em cima dos seus princípios e da sua essência. E eu quero convidar vocês a abrir comigo em Romanos 12, 2. Em Romanos 12, 2. Gente, hoje eu trouxe o meu computador porque eu fiquei sem óculos, eu perdi ele na minha casa. E aí a letra tem que ser deste tamanho. E a palavra de Deus, esse versículo é um versículo que a gente fala o tempo todo. Né? É algo que faz parte da nossa vida. E o tempo todo fala, não nos conformeis com este mundo. Né? A gente escuta isso o tempo todo. E o Senhor trouxe esse versículo em meio a tantos que eu estava estudando, mas esse foi algo que trouxe ao meu coração. E diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Deus colocou esse versículo? Na hora que eu fui estudando, quando ele diz assim, não se conformar, ele diz o seguinte, mulheres, por favor, não ceder aos padrões desse mundo. Ou seja, não negocia seus valores, a sua essência, para se encaixar. E aí, quando ele fala transformação pela mente renovada, viver com princípios exige uma mentalidade diferente. Não adianta a gente querer ser transformado com uma mentalidade atrasada, com a mentalidade que não está diante do Senhor, com a mentalidade que o mundo determina para a gente o que nós devemos ser. E quando ele fez assim, aí ser transformada por Deus está relacionado com a essência preservada. Quando nós preservamos a nossa essência, nós somos transformadas por Deus. E isso faz com que a nossa identidade seja firme, perfeita, firmada. Nós mantemos a nossa identidade. E aí o Senhor nos deu 2 pilares. E esses 2 pilares é a essência e os princípios de Deus. Eu falo que para nós construirmos uma casa, né, quem é arquiteto, engenheiro, nós precisamos de ter uma base boa. Se nós não soubéssemos, se o engenheiro não calcular a quantidade de concreto, profundidade, o prédio cai. Assim é a nossa vida. Se nós não nos basearmos nesses pilares da palavra, dos princípios e da essência, a nossa casa cai, a nossa vida desmorona. E a gente passa o quê? A receber aquilo que o mundo quer nos encher. Então, hoje, nós estamos vivendo em tempos em que os valores estão sendo relativizados, os padrões deturpados, a nossa identidade sido constantemente questionada, atacada. O mundo insiste em impor rótulos, padrões de sucesso. Né? Todos nós abrimos o nosso Instagram, a gente vê lá um monte de pessoas dizendo para nós o quê? Mulheres de sucesso, trabalhem. Não estou falando que a gente não precisa trabalhar, a gente precisa ser a melhor que a gente pode ter. Mas isso não é a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é a nossa família, é o Senhor, em primeiro lugar.
E o Senhor disse que Ele vai suprir, e aí nós largamos tudo. Eu falo isso por mim. A gente, às vezes, larga a igreja, larga a família, larga filho, larga esposo e mergulha no trabalho para sermos uma mulher bem-sucedida. Só que para nós sermos uma mulher bem-sucedida dentro dos padrões do nosso Deus, a nossa casa tem que ser primeiro. Cuidar do nosso marido tem que vir em primeiro lugar. Cuidar dos nossos filhos tem que vir em primeiro lugar. E todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. E eu ouvi certa vez uma pessoa dizendo para mim que nós, no nosso dia a dia, pela nossa história de vida, nós temos lacunas dentro da nossa vida. Né? Existem coisas na nossa vida que nós não fomos bem resolvidas. Né? As mágoas, as marcas que nós trazemos, né, da nossa história. Só que as lacunas da nossa vida, as lacunas nunca deixarão de ser preenchidas. E foi aí que, hoje ministrando, hoje estudando, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Ela sempre vai ser preenchida. E é algo que a gente precisa ficar atenta. Porque muitas das nossas lacunas, elas são preenchidas por algo que não vem da parte de Deus. Nós estamos mergulhados no mundo. Se a gente não for transformada pelo Espírito, o mundo vai o quê? Nos transformar. E essas lacunas das nossas vidas que nós temos, elas vão ser preenchidas pela TV, elas vão ser preenchidas pela sua amiga de trabalho, que não tem, às vezes, uma vida com Deus, mas ela acha o que é certo ser uma mulher, o que é certo ser uma esposa, o que é certo ser uma mãe, mas ela não tem os padrões, ela não tem a essência, e isso vai enchendo. Aí, quando ela vai preenchendo algo que não é do Senhor na nossa vida, nós acabamos sendo transformados e vivemos os padrões do mundo. Então, por isso que a todo momento nós precisamos o quê? Nos encher dos princípios, nos encher da essência de Deus, porque somente Ele vai preencher todas as nossas lacunas, todas as nossas feridas, tudo aquilo que às vezes pode nos separar dele, é Ele mesmo. E aí, quando o Senhor preenche, é fácil? Não, mas o Senhor preenche. Porque eu dou lugar, mas Ele preenche quando eu o quê? Busco. Quando eu o quê? Leio a palavra. Quando eu o quê? Não negocio com os princípios do mundo. E a minha essência, ela vai sendo preservada. Os meus princípios mantidos. E aí, não há uma verdade que permanece, mas somente há uma verdade que vai permanecer firme. Deus não muda. E os princípios do reino também o quê? Não mudam. Eles são eternos. E aí eu fui pesquisar o que é princípio, professora, né? São as verdades imutáveis. As verdades do Senhor mudam, gente. Hoje a gente vê que existe aí um movimento para que a Bíblia seja escrita novamente, mas dentro dos padrões que o mundo hoje diz que é verdade, né? Diz que está normal, porque isso aqui está ultrapassado. Mas a palavra do Senhor, ela é o quê? Imutável, inegociável. É aquilo que foi estabelecido como certo, como santo. Ixi, passou um tantão aqui. E justo. São colunas que sustentam a nossa vida espiritual e emocional. Então, os princípios, ele vai fazer parte dessa coluna, que vai nos sustentar emocionalmente, que vai nos sustentar espiritualmente, que faz parte de quem eu sou. E a essência, Renata? A essência fala da nossa identidade. A essência fala do nosso caráter.
A essência é o que as pessoas, às vezes, não estão vendo sobre você. Quem é a Renata no seu secreto? Quem é a Renata onde ninguém vê? Isso é a minha essência. E não adianta a gente esconder, porque o Senhor conhece a minha essência. Eu posso rir para Miriam, que linda Miriam, mas por dentro, tá. Eu posso fazer o que eu quiser, tá aqui, falando. Mas e a minha essência? Quem está vendo a minha essência? A minha essência é o meu caráter, é quem eu sou. Somente o Senhor é a minha identidade. E a minha essência, ela só vai ser moldada, porque eu falo que a essência, ela tem que mortificar a minha carne e a minha alma. E ela precisa andar o tempo todo aonde? No Espírito. É como o pastor Bruno falou aquele dia, né? Eu não esqueço, gente, eu sempre coloco, eu vou dando glória, eu vou dando glória, eu vou dando glória, até que a minha alma e o meu espírito estejam, a minha alma e a minha carne esteja coladinha. Por quê? Porque a minha essência vai transbordar o amor de Deus, a minha essência vai transbordar o caráter de Deus, a minha essência vai fazer o quê? Onde eu passar, ser luz. Aonde eu passar, eu transformar aquele lugar. É isso que o Senhor quer de nós. A essência, ela é algo que o Senhor precisa transformar, porque ela é o nosso caráter, é quem nós somos. Uma mulher que vive pelos princípios de Deus e mantém sua essência nele, mesmo em meio às pressões, tentações e dores, não será esquecida pelo Senhor. Quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, como nós negociamos os nossos princípios e a nossa essência? Para a gente fazer parte de determinadas mesas, para a gente fazer parte de determinados lugares. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sento em mesas que as pessoas começam a falar, e aí não me cabe mais ali. E aí as pessoas, poxa, a Renata está ficando introspectiva, a Renata que é tanto falante está ficando calada. Porque isso não cabe mais. Isso não cabe mais. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Que os lugares que nós estejamos, sejam lugares que o Senhor esteja. Mas que você também, aonde for, você também possa ser o quê? Luz. Eu sei que às vezes a gente senta em lugares que as pessoas começam a falar da vida do outro. E aí quando chega, né? Tipo assim, ficam esperando você falar, né? Aí quando você chega, fala assim, vamos orar por ela? Ou então você fala, gente, quem nunca errou? Gente, atire a primeira pedra. Aí você morre o assunto. E aí você vai tentando. Chega um determinado momento que você já não se encaixa mais ali. E às vezes a gente começa o quê? Mudar as nossas roupas, mudar o nosso jeito. E a gente começa o quê? Nos moldar fora dos princípios, fora da essência, para fazer parte. E o Senhor, Ele não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com o nosso ser, porque Ele olha para dentro de nós. É lógico que a gente vem para o culto das mulheres todas lindas, né? Cheirosas. Hoje a gente está na paleta, e eu, Nina e Carla, né? Por coincidência. Eu tenho certeza que na hora que a gente foi arrumar, a gente tomou um banho, passou um perfume, passou um batom. Cada um do seu jeitinho, porque Deus nos fez assim. A sua essência é assim. O seu jeitinho de ser é assim, umas mais vaidosas,
né? Outras mais tímidas, outras mais falantes, outras mais, né, quietinhas. Mas essa é a nossa essência, esse é o nosso caráter em Deus. Mas Ele nos fez. Se você não gosta, tá, mulher, de alguma coisa em você, você resolve com Deus. Porque é o seguinte, lá em Gênesis, o que Ele fez? Quem fez a mulher? Deus. Então, Ele te fez desse jeitinho. Então, se você não está feliz, pega seu joelho, começa a orar e começa a falar com Deus. Porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle, do jeito que Ele quer. Porque Ele sabia, porque Ele tinha um propósito. E Deus colocou 3 mulheres que não negociaram a sua essência, que não negociaram os seus princípios. Esther, Ruth e Maria. Esther era uma mulher judia, órfã, de pai e de mãe. Foi criada por um primo que chamava Mardoqueu, só lembrando a história de Esther. E por uma atitude desafiadora de uma rainha da época, Vasti, né, com o rei Xerxes, a história de Esther foi mudada. E a história do povo de Deus também foi mudada. Após ser contrariado pela rainha Vasti, o rei Xerxes abandonou a rainha e a condenou por causa de sua insubmissão. Ele não aceitou. O que aconteceu? O rei, ele era tão rico que ele fez vários banquetes durante 6 meses para mostrar aos príncipes daquela época os seus tesouros. Só que, em determinado momento, ele falou, o maior tesouro que eu tenho é a minha rainha. Então, ele foi fazer um banquete para ela. Só que ela ficou 6 meses largada lá no harém. E aí, Vasti falou, você quer saber? Eu vou fazer um banquete também para as mulheres. E aí, quando a pessoa que cuidava lá do harém falou que o rei estava chamando ela à sua presença, ela falou assim, eu não vou. E aí levou o recado para o rei. O rei gostou? Não. O que ele fez? Ela não quer vir, não? Então, ela deixou de ser minha rainha. Agora eu vou escolher outra rainha. E, mediante a isso, ele baixou um decreto para escolher sua nova rainha. Deus tem um controle de todas as coisas? Tem um controle de todas as coisas. Ele enviou para todas as províncias, para todas as moças virgens, se apresentarem para uma seleção, onde uma delas seria escolhida para ser a nova rainha. Isso não era algo voluntário, tá, gente? Naquela época era algo obrigatório. E Mardoqueu, primo de Hadassa, na realidade, ela chamava Hadassa, né, depois que ela foi ser chamada de Esther, a levou para o palácio onde Hegai, responsável por cuidar do harém do rei, acolheu. Quando Esther chegou, que ela chegou ainda chamando Hadassa, o responsável por cuidar do harém olhou para ela e viu graça nela. Era uma mulher simples. Com certeza o coração estava bem aflito. Imagina a gente, né, com sonhos, mas ela já tinha uma vida sofrida. Os pais morreram, morava com o primo. Olha as angústias que essa menina não viveu. Ainda mais dentro de uma sociedade que a questão, né, do pai, da mãe, a questão da herança, da questão, né, de quem você é, de pertencer a qual família, isso era algo, né, sonhos frustrados. Às vezes ela poderia até gostar de alguém, ter um crushzinho lá. E, de repente, de um dia para o outro, ela estava entre as mulheres que iriam ser selecionadas para a futura rainha. E aí, Hegai, responsável por cuidar do harém, olhou e a privilegiou. Ela não abriu a boca, ela só entrou. Quando ela entrou, ele falou assim, essa mulher é diferente. Vou privilegiá-la. Colocou ela num quarto separado, colocou pessoas para cuidar dela. Ela não abriu a boca. Ela não se enfeitou para chegar.
ela só chegou. E o Senhor o quê? Colocou graça. E essas moças iriam ficar durante 12 meses sendo cuidadas, com os olhos, no spa. Só sendo cuidada para na hora que o rei a chamasse, né, elas estarem prontas. Então, especiarias, óleos, banhos, né, alimentação, tudo. Massagens, tudo. E esse rei começou a chamar as mulheres e o que ele utilizava para separar quem seria a rainha é passar a primeira noite com ele. Então, aquela mulher que se agradasse o rei naquela noite, ela seria a rainha. Imagina. Muitas das meninas, às vezes as mães que direcionavam, ensinavam as filhas a como agradar um homem naquele momento. Na Bíblia fala que ela só morava com o primo, mas em nenhum momento se refere a ela, se tinha alguém feminino para cuidar dela, pela cultura da época, né, gente? Vamos trazer para o nosso dia de hoje em relação a isso aí. Era uma cultura da época. Então, ela não tinha ninguém, aparentemente, que tivesse um movimento de orientação para o casamento, né, dentro daquela cultura. Mas ela tinha a presença do Senhor. Ela tinha os princípios, ela tinha a obediência, porque só o fato dela entrar, o Senhor já falou, separa. E quando chegou a vez de Esther, ela nada pediu, além do que disse Hegai. O que acontece? Todas as mulheres que estavam no palácio, ao encontrar com o rei, elas poderiam escolher algum presente, fazer algo, se vestir, né, para agradar o rei. E Esther, na sua simplicidade, mesmo dentro daquele ambiente, imagina, o tanto de mulher ali, todo mundo querendo ser a rainha, imagina como que uma não ficava detonando a outra, porque mulher não é fácil. A gente sabe disso. Ainda mais quando entra em competição. Para ser dona do rei, para ser dona do lugar todo ali. Com certeza, existia o quê? Mulheres que, né, aprontavam. E Esther não. Esther manteve o coração, a humildade. Ela não se deslumbrou com aquela situação. O coração dela permaneceu o quê? Fiel. Porque ela falou, se eu estou aqui, tem propósito. Então, ela cumpriu um propósito. A gente só pensa na história que ela virou rainha, rei. Né? Mas e o processo? E esse processo que ela viveu? Que muitas das vezes nós vivemos e negociamos os nossos princípios, porque a gente não dá conta. Abrimos mãos da nossa essência. Porque a gente não dá conta, né, de viver o processo do Senhor ali para ser transformada. A gente só pensa nela rainha. Mas até ela chegar rainha, imagina, uma menina perdeu pai e mãe, perdeu tudo. O rei mandou chamar as virgens. Eu tenho que obedecer. A vida inteira ela foi sendo o quê? Todos os sonhos dela, todas as coisas que ela pensou, foram sendo o quê? Mudadas. Ela se revoltou, geração de mimimi, se frustrou. Ela obedeceu. Ela foi. Ela não negociou os seus princípios. Ela não negociou a sua essência. Ela era uma mulher de Deus. Ela falou, se o Senhor está direcionando a minha vida para esse movimento, amém. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E Esther se tornou rainha. E quando ela chegou à presença do rei, o rei se encantou. E naquele momento, diz na palavra de Deus, que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e pôs sobre a cabeça dela
a coroa real. Mas o seguinte, o Senhor tinha propósito. Se Esther tivesse batido o pezinho e falado, não vou fazer isso, está doendo, não quero, porque é o que a gente faz. Gerações de mimimi. Porque a gente esquece do propósito. E aí, logo depois que Esther se tornou rainha, houve uma grande perseguição sobre o povo hebreu. Naquela época, esse rei, Xerxes, ele fez do povo de Deus escravo. Esther, ela não, a pedido do seu primo, não guardou a informação que ela era judia. Mas no momento certo foi revelado. E quando esse momento foi revelado, como o rei tinha uma apreciação muito grande pela rainha, o que ela fez? Através de um pedido, o povo de Deus, o povo de Deus foi poupado ao extermínio. Então o Senhor modificou toda a história de Esther, fez Vasti ficar vaidosa, gananciosa. Fez não, ela escolheu. E o Senhor o quê? Mudou o destino do povo de Deus. E daí, se a gente for olhar na genealogia, foi de onde veio Davi, o rei Davi. Então ele foi o quê? Colocando, né, cada situação no seu devido lugar. Depois entra na palavra de Deus em Esther, capítulo 2, 1-18, vai contar toda a história de detalhes que eu falei aqui agora. Eu fiz um resumo. E o que Esther tinha de diferente? Uma essência moldada por princípios. Ela não precisou mostrar mais, nem se transformar em algo que não era. Ela foi ela mesma, com simplicidade, humildade, temor. E isso atraiu a graça de Deus sobre a vida dela. E a graça de Deus, quando ela invade a nossa vida, o que acontece, gente? As portas se abrem. Tem aquele ditado, quem é visto não é lembrado. Eu, às vezes, fico me perguntando, Senhor, esse ditado é certo? Porque a honra vem do Senhor. É o Senhor que nos posiciona. É o Senhor que dá graça sobre a nossa vida para que nós alcancemos lugares de honra. Se o Senhor direcionar, vai. Mas, às vezes, a gente veste de pavão só para ser vista. E aí a gente queima cartucho, porque a gente não deixa o Espírito Santo entrar. E Esther não. Esther foi ela. Ela não negociou sua essência para se tornar rainha. Não se deslumbrou com a riqueza. Ela obedeceu à ordem de um primo. E tenho certeza de que em todo momento ela deve ter orado, entregando toda aquela situação. Ela entrou no palácio onde a vaidade, a competição, o ego reinavam. Cada moça poderia pedir o que quisesse para impressionar o rei. E ela escolheu o quê? O conselho, para saber como que ela iria proceder. Ela não precisou mostrar mais, nem se transformar. Ela foi ela. Simplicidade, humildade, temor. Por trás da coroa, havia um processo silencioso, intenso e profundo. Com certeza, houve lágrimas, medos. Houve noites que, com certeza, ela deve ter feito muitas perguntas para o Senhor. Por que eu? Por que eu, Deus? Sonhos interrompidos, marcas deixadas pela ausência dos pais, inseguranças.
E mesmo diante a isso tudo, ela não perdeu a sua essência. Ela manteve a sua fé, ela manteve a obediência, ela manteve os seus princípios. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa diante do rei, ela escolheu o caminho da simplicidade. Ela preferiu exaltar. Em vez de se exaltar, ela preferiu o quê? Se humilhar, ser humilde. Esther é a prova viva de que Deus transforma os processos dolorosos em propósitos gloriosos. E quem Ele honra, quem permanece fiel, mesmo no anonimato. E eu me perguntei, falei, Deus, a gente passa por tantas situações, eu sei que a gente é uma geração de mimimi. Eu sei que eu oro o tempo todo pedindo ao Senhor para que o Senhor não me deixe perder a sua essência, não me deixe perder os seus princípios. Mas às vezes eu me vejo negociando para estar em certos lugares. Ô Espírito Santo, traz o meu coração. Então nesse momento vai orando, pedindo ao Senhor para que Ele traga ao seu coração, se você tem negociado algo, seus princípios, seus valores, por algo. Às vezes a gente nem percebe, porque é muito sutil. É muito sutil. Uma mentira. Uma coisa boba. É muito melhor falar a verdade. Por mais que às vezes nos constranja falar a verdade, eu acho que eu vou machucar a minha amiga, o meu amigo. E a gente prefere falar uma mentirinha para ficar tudo bem. Quem nunca? Quem nunca? Eu já. Várias vezes. Foi uma não. Aí o Senhor foi trazendo à minha memória onde eu estava negociando, aonde eu estava perdendo a minha essência, aonde eu estava perdendo princípios. É muito fácil, gente, no mundo que a gente está hoje, a gente se perder. E às vezes, sabe o que acontece? Quando a bênção não chega sobre a nossa vida, a primeira pessoa que você culpa é quem? Deus. Primeira pessoa, gente, que nós culpamos é Deus. Aí a gente sai da igreja, é onde que vai preencher as nossas lacunas, porque a palavra de Deus é dita na igreja, nos pequenos grupos. A inveja é outra coisa que nos afasta de Deus. Olhar para a vida do outro, esquecer da sua. A fofoca. Todo mundo está sujeito. Todo mundo. Gente, não tem ninguém melhor do que o outro aqui. A carne grita. Por isso que a gente precisa a todo momento o quê? Mortificar essa carne. Fazer com que essa carne seja sujeita ao Espírito. E não sujeita só às minhas emoções, que é a alma. A alma é importante. O Senhor nos fez com alma. Ela não é ruim, não. Ela é a nossa emoção. Ela é o que nós sentimos. Mas isso tem que ser governado pelo Espírito Santo. Para que nós não negociamos o quê? A nossa essência. Os nossos princípios. Outra mulher que não negociou os seus princípios foi Ruth. Quem conhece a história de Ruth e Noemi? Em Ruth 1:16, 17 diz assim: aonde fores, irei, aonde pousares, ali pousarei,
O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu lembro que quando eu casei, gente, quanta imaturidade, infantilidade a pessoa tinha com 21 anos. O meu tio ia fazer, na hora do meu casamento, ia fazer o momento das alianças. E eu cheguei para o meu tio com toda a personalidade. Eu falei, olha aqui, se o senhor falar, porque hoje a gente escreve os nossos votos, né? Mas, gente, há 28 anos atrás era o pastor que falava o voto que a gente tinha que fazer, né? E eu falei, olha aqui, o senhor está proibido de falar, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Porque o Daniel caiu num buraco, eu não vou cair com ele. Mas a pessoa não sabia. E na hora, o que meu tio fez? Renata, diz para o Daniel, onde quer que tu fores, irei eu. E eu olhava para ele, eu fulminava ele com o olhar. Mas eu declarei, mesmo com rebeldia, mas a misericórdia do Senhor, né, transbordou ali. Ele falou assim, Jesus deve ter olhado para Renata e falava assim, Senhor, essa menina, vou como é que fala? Ter misericórdia, porque ela não sabe o que ela está dizendo. Porque é um só, né, gente? É uma aliança. E foi isso que Ruth e Noemi fizeram. Elas tiveram uma aliança. E foi uma aliança que mudou também toda a história. E aí, Ruth era uma moabita, estrangeira, sem herança, entre o povo de Deus. Depois da morte do marido, teria sido natural seguir outro caminho, voltar para sua terra, seus deuses, sua cultura. Mas algo havia sido transformado. Ela não era uma mulher que pertencia ao reino de Deus, mas Noemi e sua família eram. E algo transformou o coração de Ruth. E quando ela estava voltando para sua cidade natal, Belém, né, tinha outra nora que estavam indo juntos, chegou no meio do caminho, Noemi falou assim, olha, eu estou liberando vocês. Eu sou velha, eu não consigo ter outros filhos, como que vocês vão casar? Pensando no futuro, a outra nora foi embora, seguiu o seu caminho, e Ruth o quê? Fiel. A fidelidade continuou com Noemi. Ela escolheu ficar com Noemi, sua sogra viúva, e além disso, misericórdia, a mulher amarga. Porque se fosse uma sogra gente boa, né? Beleza, mas imagina, uma sogra amarga. Né? Glória a Deus, a minha sogra era uma benção, mora com o Senhor. Agora está melhor ainda, né? Mais abençoada ainda, né? Ruth abriu mão da sua zona de conforto, da lógica, da segurança, para viver um princípio maior, a lealdade e a fé. Outro princípio. Ela vai para o campo, chegou em Belém, naquela época, já estava na época de fazer colheita, né, de cevada e de milho. Ela sem dinheiro, né, sem nada que pudesse prover o alimento. E ela pediu autorização para a sogra. Ela não decidiu. Ela foi porque ela entendeu que a sogra era a autoridade sobre ela, obediência. Perguntando se ela poderia ir, né, nas plantações para colher aquilo que os agricultores deixavam cair, que na realidade era uma lei de Moisés, para que ninguém passasse fome naquela época. Então, as pessoas que colhiam deixavam de propósito cair no chão para que eles pudessem se alimentar. E Noemi foi. Noemi não, Ruth foi. E mediante a essa obediência, um jovem lindo, com certeza, eu acho que Ruth também era uma mulher muito linda, notou Ruth no meio daquela plantação, Boaz.
Na realidade, quando Boaz olhou, Boaz era um servo do Senhor, que também seguia os princípios do Senhor. Quando ele olhou para Ruth, por que ele enxergou Ruth? Porque ela era só bonita? Porque ela tinha a graça do Senhor. Ela foi notada porque ela tinha Deus. E Deus tinha um propósito. A fidelidade nos pequenos gestos, nos momentos difíceis, e como um perfume que sobe ao trono de Deus, Ele honra quem permanece firme. Esther permaneceu firme. Ruth permaneceu firme. Olha o processo. A gente vê só o final da história e viveram felizes para sempre. Olha para o seu processo. A gente olha lá para frente, a gente enxerga a vitória, porque nós somos mulheres de fé. Mas temos um processo para chegar lá. E é esse processo que vai determinar se a gente vai chegar rápido ou se a gente vai demorar a chegar. Se a gente vai ter que fazer curva, porque Deus o quê? Processos. E isso falou muito comigo quando nós estávamos aqui na conferência do Espírito Santo. Eu corria do propósito de Deus na minha vida. As meninas que caminham comigo aqui no Mulheres com Deus, quando eu aceitei estar, não foi porque eu achei que era um propósito que Deus tinha na minha vida, trabalhar com mulheres. Elas sabem disso. Eu disse sim, porque eu tinha feito um propósito com Deus que eu nunca diria não para aquilo que Deus pedisse para que eu fizesse. Eu digo sim para todas as coisas que o Senhor derramou sobre a minha vida, mesmo não gostando muito, mas é sim. Eu falei para a pastora, é sim, mas não tem esse negócio não, pastor, eu gosto dos bastidores. E naquele culto que o pastor estava ministrando, eu tinha feito uma oração na minha casa. Não naqueles dias, não. Já tenho feito essas orações. Falei, Senhor, hoje o Senhor me colocou à frente do Elas com Deus. Mas eu sinto às vezes que eu não estou cumprindo o teu propósito. As pessoas chegam e falam para mim isso. As pessoas chegam e falam aquilo. Deus, mais. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Deus? Então, Deus, vamos fazer um negócio? Eu não sei se eu sou essa pessoa para trabalhar com mulher, não, Jesus. Não sei se é isso. Eu sou família. Eu quero trabalhar com família, Deus. O Senhor me chamou para trabalhar. Eu vou trabalhar sem o Daniel, Deus. Como é que é esse negócio? É família. A gente sempre trabalhou junto, Deus. E eu comecei a questionar o Senhor. Já tem 1 ano essas orações, tá, gente? De repente, diz ele que ele sempre estava chamando a esposa dele para fazer oração. E aí ele orou, Deus falou assim, agora não é a sua esposa, se chama Renata. Eu até achei estranho, ele segura a mão dela, anda com ela. Eu comecei a caminhar com ela. E coincidentemente essa pessoa é uma das minhas melhores amigas. E eu sabia o que ela estava vivendo, e o Senhor começou a responder na vida dela. E eu, na fé que era com ela, abaixando com ela a igreja inteira. Quando o Senhor virou e falou assim, Renata, terminou não, traz ela aqui para frente. E ela entregou, e ele entregou da parte de Deus. Às vezes as pessoas não entenderam naquele momento, mas ali era uma resposta que o Senhor estava me dando. Porque eu já estava orando há um ano e pouco em relação a isso. Porque eu queria sentido. Não que eu fizesse aqui, não fizesse com zelo, com amor, com entrega, com obediência, com coração.
Mas para mim era como se eu tivesse falado só sim para Deus, que não era um propósito. Enganada eu, né, bobinha? Jesus faz assim com a gente. Então, e eu já olhando sobre propósito, e quando ele falou que Deus tem propósito na vida de cada uma de nós. Deus tem propósito, você não está aqui à toa. Só que você precisa passar por esse processo para você ser forjada, para que o seu princípio seja inegociado, para que a sua essência seja fiel, firme, estabelecida. E quando nós não nos colocamos nesse posicionamento do propósito, e a gente começa a viver o processo, e esse processo tira a nossa visão, porque ele vem para tirar a visão, porque os processos, nós pertencemos ao mundo, nós estamos aqui, e a gente está o quê? Totalmente inseridas, e a gente sofre reações desse mundo. Existe o mundo maligno, nós somos pessoas espirituais, e a todo momento ele vem, e ele vem para quê? Matar, roubar, destruir. Mas você precisa permanecer firme. E eu percebi naquele momento, que em vários momentos o Senhor chegou e falou assim, na hora que era para eu cumprir o meu propósito, o Senhor virou e falou assim, ela ainda não está pronta. Ela ainda não está pronta. Ela ainda não está pronta. E eu me senti envergonhada. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu preciso seguir. Eu sei aquilo que eu não posso negociar. Eu sei aquilo que eu preciso fazer. Noemi, ela tinha total autonomia de poder ir, de se rebelar contra a sua sogra. Mas ela, no espírito dela, ela sabia o propósito. E ela foi. Ela não negociou os princípios. Ela não negociou valores. E ela permaneceu, mesmo as dificuldades. Eu não sei o que eu vou comer, mas eu estou no caminho. Eu não sei o que eu vou vestir, mas eu vou ficar no caminho. Eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu estou no caminho. E nós? E nós? E você? E eu? Como tem sido esse processo? Eu estou negociando? Eu estou deixando princípios para satisfazer a minha carne? Ou eu estou mortificando a minha carne para que o meu espírito seja forte, junto com a alma e a minha carne? Quando nos rendemos totalmente ao chamado de Deus, Ele nos capacita a viver extraordinariamente. Mesmo que aos nossos olhos do mundo pareça loucura. A gente fica esperando aplausos dos homens. A gente fica querendo reconhecimento dos homens. Quem reconheceu essas mulheres? Elas precisaram se vestir de glória? Não. Elas tinham a graça de Deus sobre elas. Elas precisaram se vender? Não. Elas precisaram negociar os princípios? Não. E nós? Nós podemos ser como essas mulheres, gente. Elas são feitas como nós. Elas passaram as mesmas dificuldades que nós passamos. Mas elas escolheram a essência e o princípio. Outra mulher que também não negociou, Maria. Uma mulher disposta a viver o propósito, mesmo sem garantias. Em Lucas 1,38 diz, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor,
cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim segundo a tua palavra, Jesus. Ela era uma jovem, simples, noiva de José. Em meio à sua rotina, um anjo aparece. Ó, você tá grávida, tá? Tá esperando aí, filho de Deus. Imagina o chão dessa menina. Quem iria acreditar em mim que eu não dormi com José? Quem iria acreditar em mim que eu estava esperando o Filho de Deus? E ela falou: cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela sabia que ela poderia perder a reputação dela. Mas mesmo perdendo a minha reputação, eis-me aqui, Jesus. Que reputação é essa? E ela sabia do propósito. Ela sabia que ela estaria em risco, que talvez fosse rejeitada, apedrejada, incompreendida. Mas ela não negociou o propósito dela. Ela não negociou a sua essência. Ela não negociou os seus princípios. Sua resposta foi curta e profunda: eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso só é possível para quem tem uma essência rendida a Deus. Uma essência humilde e corajosa. Quando nós nos rendemos totalmente ao chamado de Deus, Ele nos capacita a viver o extraordinário. Ele vai viver. Nós vamos viver a partir do momento. Sabe por quê que às vezes não dá certo para mim e para você? Porque a gente põe a mão. A gente põe a mão. A gente se coloca. A gente se acha competente, extraordinária, inteligente. Só que tudo isso, a inteligência, vem do Senhor. Quem coloca o holofote em você, mulher, é o Espírito Santo, é o Senhor. Mas sabe como que esse holofote vem? Joelhinho no chão, oração, rendição. Será que eu tenho orado o suficiente? Tenho me rendido? Eu, às vezes, confesso que às vezes eu passo dias sem orar, sem me colocar diante de Deus. Aí o negócio começa a dar ruim. Jesus, tem misericórdia. Não deu tempo. Aí eu falo: ai Deus, que vergonha eu dizer para vocês, eu já falei isso, que é o dono do tempo, que eu não tenho tempo para você. Que vergonha, Renata. Só que Deus é misericordioso. E Ele olha para a gente e fala: vem filha, estou com saudade de você. Ô filho, eu te amo. Porque a gente se coloca, a gente se arrepende. Ou às vezes a gente faz a oração rápida, do drive-thru. Só fala, mas não escuta. Então nessa noite, que nós possamos aprender com essas 3 mulheres. Elas não tinham títulos, elas não tinham influência, elas não tinham força política, mas elas tinham algo que o céu valoriza muito: coração firme, essência pura e princípios inegociáveis. Esther confiou mais na direção do Espírito do que nas aparências. Imagina ela naquele palácio.
Eu, Renato, acho que na hora que eu visse aquele monte de colares, aquelas coroas, a gente, Deus tem misericórdia. Ruth escolheu permanecer quando era mais fácil que ir embora. Era muito mais fácil, ela ia voltar para a casa dela, para a cultura dela. Poderia casar de novo. Ela estava viúva. Estava livre. E Maria disse sim para Deus. Mesmo quando isso colocava tudo em risco. Você, eu, temos andado na direção do Espírito de verdade? Temos escolhido o caminho mais fácil ou temos escolhido o caminho do propósito? Temos nos colocado realmente em risco por Jesus? Ou você é um agente secreto por onde você passar? E todas essas mulheres, gente, foram honradas, favorecidas e agraciadas por Deus. Que essa noite eu quero convidar você a fazer uma oração. Nesse momento, fica de pé. Quero trazer um louvor. Onde esse louvor foi uma oração durante a ministração, quando eu estava estudando essa ministração, que fala da nossa essência. Aonde foi que você perdeu a sua essência? Onde foi que eu deixei ela? Foi no corre-corre do dia a dia, como mãe, quando o cansaço falou mais alto do que a graça? Foi como esposa, quando deixei de orar, de honrar e de cuidar? Foi como filha, quando fechei o coração para ouvir os conselhos da minha mãe, do meu pai? Foi como amiga, quando o orgulho me impediu de perdoar ou amar? Esther, ela passou pela prova dando glória a Deus. Maria passou pela prova dando glória a Deus. Ruth passou pela prova dando glória a Deus. E você vai passar como? Vai passar como? Dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faça desse louvor essa oração de entrega, de resgate na nossa essência, nos nossos princípios. Não negocia, não vale a pena negociar, gente. Não vale a pena negociar aquilo que o Senhor entregou para nós. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem
Amadas, você que entendeu a palavra de hoje, precisa voltar para essa essência. Eu te convido, quem quer a essência do Espírito Santo? Quem quer os princípios do Espírito Santo sobre a sua vida? Quem quer atingir o seu propósito? Quem quer? Aleluia! Aleluia! Esse jardim secreto, Jesus está com saudade de você nele. Das suas lágrimas, regando as raízes, lágrimas de oração, de adoração. O Senhor tem saudade, minha irmã. O Senhor tem saudade de você, porque você é preciosa, você é amada. Você foi sonhada por Deus. Não deixe que as lacunas da nossa vida, as marcas, sejam preenchidas por valores que não são do Senhor. Você não foi criada para viver um padrão do mundo. Você foi criada para viver o princípio e a essência do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Declare ao Senhor mais uma vez. Oh Espírito Santo, quem desejar vir à frente, receber uma oração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, Jesus, restaura a minha essência, restaura os meus princípios, Senhor. Oh Deus, Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Pai, em nome de Jesus. Ergue as suas raízes, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho. Nosso olhar não pode perder o brilho do Senhor. Às vezes nós chegamos em alguns lugares, a primeira coisa que as pessoas olham em nós são os nossos olhos. E o seu olhar está transmitindo o quê? O brilho do Senhor, o amor de Deus, o caráter de Deus. Resgata, Senhor, resgata, Jesus, resgata, Jesus. Só pra Te adorar, quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia! Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus! Todo mundo com a essência firmada no Senhor, com o princípio firmada no Senhor. Aleluia, Pai! Que nós possamos ser o bom perfume por onde nós estivermos. Não negocie o seu propósito. Não negocie. Peça ao Senhor. Eu tenho feito isso. Espírito Santo, tenha livre acesso na minha vida. Se em algum momento eu for negociar algo que não é para ser negociado, me incomode. Me incomode para eu dizer não. Aleluia! Glória a Deus! Uma salva de palmas para o nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, igreja? Maravilha. Quem quer viver a essência de Deus, né? Vida nova. Viver o propósito, irmãos. É muito difícil, né, irmãos? A gente viver o propósito de Deus, a gente comenta. Para viver o propósito, tem que passar o processo. Mas na hora de passar o processo, só a misericórdia de Deus. Mas eu creio, tá, irmãos, que o Senhor falou no profundo aos nossos corações. E eu creio que aqui tem mulheres que vão sair preparadas para passar esse processo
e viver o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Se Ele não tivesse, Ele não tinha te trazido aqui hoje. Você não veio hoje porque a gente convidou, você veio porque o Espírito Santo te trouxe, e Ele tem propósito. Fica firme e continua na direção, porque vai acontecer o que Deus quer para a tua vida. Eu falei no começo que tudo que Deus tem para nossas vidas, Ele não esquece de nenhuma vírgulazinha. Às vezes nós esquecemos, às vezes nós pedimos algo, Senhor, e até esquecemos, mas Ele não esquece não, igreja. Ele tem tudo anotado, e creia que na hora certa, no momento exato, vai acontecer. Eu vou estar orando para o término. Nós vamos ter o sorteio, convidar a pastora Mary, né, que vai estar aqui nesse sorteio. E depois a gente vai, né, as irmãs que quiserem fazer um lanchinho ali, está ali. Depois, quem quiser também ali encontrar com os esposos que estão aqui no campo, é bênção também. Eu vou orar para o término, mas eu vou orar também para que o Senhor venha repreender esse espírito de enfermidade, esse resfriado. Tem muitas mulheres que não estão aqui hoje por conta de resfriado, por conta dessas, né, a Rita, como faz falta a irmã Rita aqui, todas as irmãs, pastora Beth, temos várias que estão em casa, tem algumas que a gente nem sabe, porque não comenta, mas muitas com esse problema de enfermidade, e vai ser jogado por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que é a palavra. Nós oramos em cima da palavra. A palavra do Senhor diz que a oração do justo surte os teus efeitos. Louvado seja Deus. Eu me lembro da gente clamando aqui na consagração pela vida da pastora Mary, né? E hoje ela está aqui, ó, curada para a glória do Senhor. E o Senhor faz. Então, eu vou estar orando pelos enfermos, tá, Renata? E orar para o término. Fica sentadinha aí para a gente ganhar um prêmio aí, né? 21 de junho, já marca aí na tua agenda, tá? O próximo culto de mulheres, amém? Glória a Deus, vão estar todas saradas, curadas, vivendo o propósito e aqui glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, vai ser o culto que a sogra de Mateus vai estar pregando esse. Amém. Vai vir uma varoa aí para mandar aquele recado para nós também. Como foi hoje, né? Uma maravilha. Deus falou poderosamente. Então, vamos orar, igreja. Eu queria convidá-los a ficar de pé, porque às vezes eu sozinha, a minha fé sozinha é pouca, né? Mas eu juntando a minha fé com a tua, eu creio que muitos que saíram de casa e deixaram os seus doentes com alguns problemas, vão chegar e vão encontrar curada em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos contigo, ó Deus amado, ó Pai querido, mas queremos também nesse momento te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha visitar essas pessoas que estão, Pai, sofrendo dessa enfermidade, ó Pai, que não é delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu é o médico dos médicos, Tu é aquele que opera e não deixa sequela. Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Pai. Toma a vida da Rita, da pastora Beth, Senhor, as outras irmãs que estão enfermas, Deus. Ah, papai, a família, Pai, te peço também pelo João, pelo irmão Jorge, ó Pai, que estão lá com essa resfriado, ó Pai, cura, Pai, completa a tua obra, Senhor, joga por terra, meu Senhor, toda gripe, resfriado, todo mal, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todos sejam curados. Agora, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, onde o Senhor falou poderosamente conosco, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por cada mulher que está aqui para ouvir de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te glorificamos e Te pedimos, ó Pai, que no próximo culto, 21 de junho, estejamos todas aqui para Te louvar, Te engrandecer e Te glorificar. Pai, continua conosco, nos abençoando, nós Te agradecemos em nome de Jesus e vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus,
As doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar para esse sorteio maravilhoso.